A aprovação do governo Lula subiu, é o que diz a pesquisa Quest divulgada hoje. Segundo os números do levantamento, 54% dos brasileiros aprovam o governo Lula contra 43% que desaprovam, o que confere uma distância de 11 pontos percentuais e garante além da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais. Então, se colocar no máximo ali, 2 pontos para mais, 2 pontos para cima, serão 4 pontos percentuais para considerar o empate. 11 pontos está bem além da margem de erro e é o melhor índice, a melhor aprovação, de acordo com a metodologia da pesquisa contratada pela Genial, aquela banco de investimentos ali, né? A Genial que contrata a Quest, de acordo com eles, é a melhor avaliação do Lula desde dezembro de 2023, ou seja, é a melhor avaliação que o governo Lula tem em 2024. E por que isso melhorou? Porque as pessoas que recebem até 2 salários mínimos dizem que a economia melhorou. Esse é o ponto. E aí, é engraçado você ver, né, que a gente há uma semana estava falando aí que o Lula estava falando demais sobre o Banco Central, estava falando demais sobre o Campos Neto, esse excesso de falas ácidas e críticas à independência do Banco Central e ao seu presidente, Roberto Campos Neto, indicado por Jair Bolsonaro, isso estaria prejudicando a economia, isso estaria provocando uma alta do dólar. A pesquisa Genial Quest detalhou alguns pontos muito interessantes que mostram que essa opinião de certa inteligentícia da economia, do jornalismo econômico, do jornalismo político, não se corresponde ao que enxerga, ao que pensa, a como interpretam os fatos à base da pirâmide social. Essa maioria de brasileiros, esses brasileiros da base, não interpretam os atos do Lula como responsáveis por essas variações de mercado. E veja você, grande parte do povo brasileiro, a maioria dele, de acordo novamente com a pesquisa Quest, aprova, grande parte aprova, para colocar na conjunção, na conjugação correta, né? Conjunção não, conjugação correta, você percebe que a grande parte do eleitorado brasileiro aprova esse comportamento do Lula, aprova a fala crítica em relação ao alto patamar dos juros no Brasil, aprova a crítica à atuação de Roberto Campos Neto e, principalmente, compreende que Lula está no caminho certo na perspectiva econômica. Tanto é que, para a maior parte dos brasileiros, o maior problema do Brasil, que até pouco era a economia, agora já não é mais. A violência cola na economia e fica numa situação de empate técnico. Economia, violência e questões sociais, tendo em vista que o crescimento da violência é o que de fato chama atenção. Ou seja, a economia para, na percepção, principalmente dos brasileiros que recebem abaixo de 2 salários mínimos. 2 salários mínimos a 5, acima de 5 salários mínimos, essa percepção está mais ou menos homogênea, não teve uma percepção de melhora. Ou seja, os mais pobres do Brasil percebem que a vida melhorou. E a gente está falando ali de um percentual de 30% dos brasileiros que recebem até 2 salários mínimos por mês. Nessa conta, nessa fatia do eleitorado, nessa fatia dos brasileiros, as ações de Lula são corretas. E aí você vê que toda aquela histeria de uma imprensa que cobre o mercado, cobre a economia, na perspectiva do mercado, não corresponde àquilo que vive percentual expressivo do nosso povo. Não há uma conexão entre esse discurso e entre o que vivem as pessoas. E está aí, de acordo com a pesquisa Quest, o ponto forte, aquele fato de destaque do atual governo Lula. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quarta-feira, dia 10 de julho de 2024. Eu começo com toda a humildade do mundo, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que é por aqui de paraquedas, meu filho, minha filha, me deu o prazer, a honra de contar com sua nobre companhia. Por favor, inscreva-se agora aqui no canal, se inscreva-se agora, clique no sininho, ative as notificações. É desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui, e pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato. Clube de Membros na Fita, Clube de Membros na Fita, minha filha. Clube de Membros na Fita, meu filho. A partir de três módicos cretinos, baratinho, insignificante pra você, mas que representam muito pra mim. Isso é o mais importante. É pouco pra você, representa muito pra mim. Por que não entrar?
Clube de Membros na Fita e dê suporte, apoie aquele jornalista precarizado que está aqui no trampo uberizado. Sim, totalmente uberizado no Trabalhador Brasil. Por exemplo, vou tirar férias agora aqui, tô deixando um monte de corte para não parar o canal, porque o faturamento vai lá embaixo. É cruel, meu filho, é cruel, uberização é cruel. Por isso entra no Clube de Membros e fortaleça nosso trampo por aqui. E agradeço a todas e todos os empresários e empresárias que apoiam o jornalismo independente, exercido e praticado aqui no YouTube. Um exemplo de empresário cabeça aberta é o professor Danilo Cunha. Ele representa a Resitrate. E é por isso que eu falo para você, escolha a Resitrate quando você precisar de serviço de tratamento de água ou efluente para o seu negócio ou para sua residência. E assim você vai estar, além de não tendo problema com fiscalização com multa, contribuindo para um futuro mais limpo e sustentável. Entre em contato hoje mesmo com a Resitrate. Soluções domésticas e empresariais, como eu falei. A Resitrate cuida do seu negócio, da sua casa e também do meio ambiente. Para quem tem lavanderia, indústria, é síndico de condomínio horizontal ou vertical, ou de um prédio de escritórios, por exemplo, aí, desses condomínios de negócios comerciais. Você tem um hotel, um lava-jato, tem uma cervejaria, veja você. A Resitrate garante água tratada e reaproveitamento sustentável do seu esgoto. A Resitrate é tecnologia e sustentabilidade. Visite o Instagram, @resitrate.ambiental e confira. Resitrate é tecnologia e sustentabilidade para o seu negócio e para a sua casa. Muito obrigado, Resitrate. Muito obrigado, professor Danilo Cunha, pelo apoio aqui no canal. Bora voltar à quest de hoje, que tem dados muito interessantes. O Felipe Nunes é o responsável, né? O responsável técnico que ele é diretor do Instituto Quast Pesquisas, a pesquisa Quest Pesquisas. E ele é professor da Federal, lá de Minas Gerais também. Ele escreveu um longo fio no Twitter, que está colado aqui embaixo, o link para que você leia, em que ele vai detalhando as questões centrais o que motiva, qual a razão da aprovação do governo Lula ter melhorado aqui, ter atingido o ápice em 2024. Primeiro vamos às questões técnicas, né? A Quest ouviu 2.000 pessoas entre 5 e 8 de julho, nível de confiabilidade 95% do levantamento, margem de erro 2 pontos percentuais, que eu já havia falado lá na abertura do vídeo, né? Para mais ou para menos. Também já havia falado que o ponto forte é ali entre as pessoas que recebem até 2 salários mínimos. Isso é mais ou menos 30%. 44% das pessoas estão entre 2 e 5 salários mínimos e o restante acima de 5 salários mínimos. É na base da pirâmide, até 2 pontos percentuais, que se dá o grande salto de aprovação do Lula, que reverbera, que repercute lá na aprovação geral. Também entre as mulheres, a aprovação do Lula cresceu, a diferença ela está em 18 pontos percentuais entre as mulheres que desaprovam e as que aprovam o governo Lula. Sendo que entre os homens, a aprovação e a desaprovação está 50% e 47%, ou seja, dentro da margem de erro, quando você coloca 2 para mais e 2 para menos. As mulheres percebem mais virtudes no governo Lula do que os homens, de acordo com a pesquisa Quest. Também é importante destacar que o governo Lula vem recuperando a sua imagem perante o público evangélico. A distância entre a aprovação do governo, a desaprovação do governo Lula e a aprovação dos evangélicos já atingiu uma distância de 27 pontos percentuais. Agora essa distância está em 10 pontos percentuais. Tá? 52% dos evangélicos aprovam e 42% aprovam. Isso é uma distância de 10 pontos percentuais perante que já bateu 27 pontos. Entre católicos é uma goleada. 60% dos católicos aprovam o governo Lula, 37% desaprovam. Então o governo vem conseguindo recuperar também a sua imagem, a população evangélica vem percebendo melhoras. Lembrando que existe uma intersecção entre o público feminino de baixa renda e evangélico, pois temos que pensar que o grosso do evangélico brasileiro é uma mulher preta, pobre, de até 2 salários mínimos. Veja você que vai coincidindo, as coisas vão se entrelaçando e você vai compreendendo que as coisas vão melhor, que as coisas se encaixam nesse contexto de avaliação. Em regiões do país. No Nordeste, a distância continua sendo aquela goleada, 70% de aprovação do governo Lula no Nordeste. A questão melhorou na região Sudeste, e isso também puxou, porque no Centro-Oeste e no Centro-Norte, que eles colocam junto, né? Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Norte, porque como
a densidade populacional da região centro-oeste e da região norte são menores, junta para dar um volume maior para ficar comparável com as outras regiões. A questão central, a aprovação de Lula melhorou bastante na região sudeste e também no centro-norte brasileiro, mas como o sudeste pesa mais, tem maior densidade populacional, isso acaba puxando também a aprovação do Lula para cima. Em relação aos problemas que eu havia falado, né? Em um ano atrás, 31% dos brasileiros consideravam a economia o principal problema do país. Hoje, 21% consideram a economia, ou seja, teve um decréscimo de 10 pontos percentuais, ainda na margem de erro, sendo o maior problema do país. Mas, ou seja, como essa base da pirâmide social, de até 2 salários mínimos, consegue enxergar melhoras na sua vida, o carrinho está um pouco mais cheio e tal, vai diminuindo a preocupação em economia e aumentando a preocupação com a violência. Pensemos que há um ano, 12% das pessoas consideravam a violência o maior problema do país. Hoje é 19% das pessoas. Ou seja, está numa crescente. O governo Lula, para melhorar sua avaliação, tem que ter um foco específico em segurança pública, mesmo não sendo de sua competência constitucional direta. A gente sabe que segurança pública é competência dos estados, mas isso acaba respingando no governo Lula aos problemas de violência que a população do Brasil sente, e é preciso ter uma atenção especial junto às questões sociais. Nós temos 3 pontos ali que são os maiores problemas do Brasil, de acordo com a pesquisa, todos em empate técnico. Economia, com 21%, a violência urbana, com 19%, violência em geral, né, segurança pública, e questões sociais, com 18%. Veja, você que dá até para fazer um link de economia com questões sociais, mas como eles dividem, vamos respeitar a metodologia do Instituto Quest, certo? E aí vem a questão do Banco Central que eu falei, sabe? 41% dos brasileiros souberam que o Lula estava criticando o presidente do Banco Central, Campos Neto, e criticando a política de juros do Banco Central, certo? 41%. 59% não souberam. Então, dentro desse universo, 41%, certo? 90% das pessoas concordam que o Lula, com a fala do Lula de que o salário mínimo tem que ser reajustado acima da inflação. 87% concordam que os juros estão altos. 84% concordam que as carnes consumidas pelos mais pobres, pela base da pirâmide social brasileira, devem ter isenção tributária. E 83% acreditam que tem que passar um pente fino mesmo para ver se tem irregularidade ou não nos programas sociais do Brasil. Ou seja, a população, quem soube de que o Lula falou disso, concorda com essa linha que foi muito criticada pelo colonismo econômico e político brasileiro, falando que essas falas do Lula geravam preocupação no mercado e tal, ou seja, o mercado ele está completamente desconectado da realidade do nosso povo, que concorda mais com a perspectiva do Lula do que o colonismo do Estadão, da Globo News, da grande imprensa em geral, né? Isso é bom para a gente compreender também. Para você ver, 66% da população concorda com as críticas de Lula em relação à política de juros do Banco Central. E também a população, 53%, não responsabiliza as falas do Lula pelo aumento recente do dólar. Diferente de todo o jornalismo econômico e político brasileiro, todo não, porque isso seria uma hipérbole que não condiz, mas com grande parte dos jornalões, 52% da população não concorda com o que os jornalões, de forma generalizada, falou. Claro, com as devidas exceções de sempre. Cara, tem um monte de coisa aqui que aí entra em pormenores, aqui de se votou em Lula, votou em Bolsonaro, a aprovação dos programas sociais do governo Lula continua alta. Por exemplo, Farmácia Popular é o mais aprovado de todos, seguido pelo Bolsa Família. Em terceiro lugar, o Desenrola. Quarto lugar, o Pé de Meia. Quinto, o PAC. E sexto, o Acredita. O PAC e o Acredita, na verdade, tem mais gente que não conhece do que aprova, certo? Mas Farmácia Popular, Bolsa Família, Desenrola e Pé de Meia são sucessos absolutos, de acordo com a pesquisa feita pelo Instituto Quest. E eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa melhora da aprovação do governo Lula? Você acha que a comunicação está sendo eficaz, está fazendo chegar na ponta? O que está acontecendo? Por que essa melhora aconteceu? Por favor, comentários aqui embaixo. Diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa. Chegou até aqui, meu filho? Like, joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Deixa agora seu like, meu filho. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? Já falei do clube de membros atrás, mas tem também o Valeu, essa gorjetinha aqui embaixo que você pode mandar. Pay, valeu, gorjetinha na veia, gorjetinha na fita. E tem o Pix. O Pix é pablocosta@gmail.com. Pix, 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 pix.
Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado, uberizado, que trampa aqui no YouTube, meu filho. Precisamos do seu apoio, precisamos da sua colaboração. Rapaziada, uma ótima quarta-feira e termino com um clássico. É nóis.